pessoal, boa tarde. Estamos dando início a mais uma reunião da Clínica Obstétrica aqui da Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer de receber a Amanda Nascimento, que é a nossa R3, e ela vai estar falando para a gente sobre as modificações gerais no organismo materno. Amanda, você tem aí uns 20 minutinhos para expor o assunto e depois uns 10 minutinhos para as perguntas. Tá bom, doutor. Obrigada. Boa aula. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho das modificações gerais do organismo materno que ocorrem durante a gestação. Bom, como os conceitos iniciais, mudanças anatômicas e bioquímicas em todos os aparelhos e sistemas do corpo vão acontecer durante a gestação exatamente por conta da presença da unidade feto-placentária. Pode acontecer um agravamento de condições que já existiam antes nessa paciente, assim como o surgimento de novos sintomas, que às vezes, apesar de serem sintomas fisiológicos, podem causar muito mal-estar para a paciente. E qual a importância da gente saber as modificações que o organismo materno sofre durante a gestação? Exatamente para a gente conseguir diferenciar o que é o fisiológico do patológico. Bom, começando com as modificações cutâneas. A primeira coisa que a gente tem são as estrias, que elas geralmente ocorrem porque a gente não tem uma alteração das fibras de colágeno. Então, acaba aparecendo muita estria nas gestantes, principalmente em abdômen, mama, na parte de quadril, coxa, nádega. Quanto às alterações vasculares, a gente vai ter angiogênese e uma vasodilatação. A angiogênese, ela é mais relacionada ao estrogênio, que ela leva à formação de novos vasos. E a vasodilatação está mais relacionada à progesterona. E a junção desses dois, a gente acaba levando ao eritema palmar e às telangiectasias durante a gestação. Nas alterações pigmentais, a gente vai ter uma hipertrofia da hipófise, principalmente do lobo intermediário dela, que vai ocorrer um aumento do metabolismo da pró-opiomelanocorticotrofina, que ela vai, com essa metabolização dela, ela vai gerar um aumento dos melanócitos, o que gera as principais alterações pigmentais, como a gente consegue ver nas fotos do coasma gravídico, nessa primeira foto, e a segunda, o aumento da pigmentação da linha nigrans. A hipersecreção de glândulas sebáceas, ela acaba gerando uma maior oleosidade na pele da gestante, o que predispõe a acne e também, como pega um pouco do couro cabeludo, predispõe à queda de cabelo também. Quanto às modificações osteoarticulares, a gente vai ter uma imbebição gravídica. Isso faz com que ocorra um relaxamento de todos os ligamentos do corpo, principalmente da região pélvica. Então, pode gerar na paciente dor crônica, luxação, entorse e até fraturas, dependendo de como ela agir durante a gestação. Se tiver alguma queda mais grave, entorse, às vezes uma pisada errada, ela pode torcer porque o ligamento está mais frouxo. Na gestação, a gente vai ter uma alteração do centro da gravidade. Por quê? Porque a gente tem um útero aumentado, um bebê dentro do útero, as mamas aumentadas também, por conta da gestação. Tudo isso eu mudo o eixo de gravidade da minha paciente. Então, o que ela faz? Ela acaba fazendo uma hiperlordose e uma cifose. Tá? Além disso, ela vai ter um afastamento dos pés e um aumento da base de sustentação dela, por conta dessa mudança do eixo, o que vai gerar o que a gente chama de marcha anserina. Ela anda parecendo como se fosse um ganso, tá? Um pato. Também por conta da cifose, a gente vai ter uma flexão cervical aumentada nas gestantes, que às vezes acaba comprimindo as raízes de nervo ulnar e mediano, o que pode gerar um pouquinho de parestesia nas mãos. Quanto às modificações gastrointestinais, eu posso ter, geralmente a maioria das gestantes apresenta um aumento do apetite e da sede. Isso está relacionado a uma resistência maior do corpo à leptina, tá? E ela também apresenta muito ao que a gente chama de pica, que é uma perversão alimentar.
Então, assim, elas às vezes têm vontade de comer gelo, elas têm vontade de comer terra, carvão, sabão. É muito comum isso acontecer na gestação também. As náuseas e vômitos, elas estão mais relacionadas ao HCG. E também alterações hormonais da própria gestante pode causar um aumento dessa sensação de náusea e vômito. A cialorreia, ela ocorre por conta de um estímulo do nervo vago e do nervo trigêmeo. Mas ela realmente, assim, na gestação, ela está mais relacionada à náusea, então a paciente não consegue deglutir tão bem a saliva dela por conta da náusea, e aí acaba gerando essa cialorreia nela. Tá? Pode ocorrer também, que é mais raro, mas acontece, uma hipertrofia gengival que gera um granuloma, ou as chamadas epúlides gravídicas, que é essa que a gente consegue ver na foto. Então, uma hipertrofia da gengiva que, a princípio, não leva a nenhum mal, mas elas podem crescer e, às vezes, precisa fazer algum tipo de procedimento para retirar. Continuando nas modificações gastrointestinais, com o aumento do volume uterino, a gente vai ter o estômago elevado, então ele vai para cima, e o apêndice acaba sendo desviado também um pouquinho para cima e um pouco mais para a direita. Então é comum, às vezes, a gente pegar uma gestante com apendicite mais para o final da gestação, que ela não tem uma dor específica em fossa ilíaca, às vezes a dor está mais em flanco, então a dor está um pouco mais para cima, tá? O refluxo gastroesofágico é muito comum em todas as gestantes e ele vai acontecer principalmente por conta da ação da progesterona, que ela vai causar um relaxamento da musculatura lisa, e com isso eu vou ter um relaxamento do esfíncter esofágico inferior, o que permite a passagem de suco gástrico e às vezes até a refeição para o esôfago de volta. Associado a isso, a gente tem o deslocamento do estômago, que ele vai mais para cima, e o aumento dessa pressão abdominal. Então, tudo isso junto piora muito o refluxo gastroesofágico na gestante. O esvaziamento gástrico também está lentificado por conta da ação da progesterona, que ela diminui a ação na musculatura lisa. Então, diminui a peristalse do estômago, do intestino, está tudo diminuído, que vai gerar esse esvaziamento gástrico mais lentificado. Que ela também relaciona-se com a vesícula biliar, então eu vou ter uma hipotonia da vesícula biliar, então ela não vai conseguir liberar tanto suco gástrico, o que já predispõe a uma maior chance de você ter uma litíase biliar. E aí você junta com um aumento do colesterol, que também ocorre na gestação, predispõe mais ainda a chance de litíase biliar. A obstipação está relacionada à ação da progesterona, que também diminui a peristalse intestinal, como eu tinha falado, e a presença de hemorroida pode acontecer por um aumento da pressão abdominal. Quanto às modificações respiratórias, nas vias aéreas superiores eu vou ter um edema e uma vasodilatação da mucosa nasal. Isso vai gerar uma maior chance de sangramento, tem mais risco de obstrução, e a paciente pode apresentar mais crise de rinite. Quanto ao diafragma, ele se eleva cerca de 4 centímetros, sendo pior mais no final da gestação, a partir de 37 semanas, que por conta do aumento do volume uterino, a gente acaba elevando mais o diafragma. E vai ter um aumento do diâmetro da caixa torácica, só que com esse aumento do diâmetro eu diminuo um pouquinho a complacência dessa caixa torácica. Então ela não expande tanto quanto uma gestante não grávida, tá? Com tudo isso, eu vou ter uma diminuição do volume residual, porque eu tenho um aumento do meu diafragma, uma elevação do meu diafragma e uma diminuição da minha complacência da caixa torácica. Então, com isso, eu diminuo o meu volume residual pulmonar. Quanto às modificações urinárias, o rim, ele tem um aumento discreto no seu diâmetro de cerca de 1 centímetro. Só que ele tem um aumento importante da vascularização e uma diminuição da resistência vascular. Isso gera um aumento de cerca de 50% da taxa de filtração glomerular. Então, com isso, é muito comum a paciente gestante ter uma glicosúria, ter uma proteinúria. Pode acontecer porque a taxa de filtração é maior e eu tenho uma dilatação desse sistema coletor.
Devido a esse aumento da taxa de filtração glomerular, eu vou ter uma queda nas concentrações de ureia e creatinina. Então, não é comum, não é ideal a gente pegar uma gestante com uma creatinina de 1. Isso é uma coisa que a gente já fica mais de olho, porque não é uma coisa normal. A gente tem que pensar que, geralmente, essa creatinina tem que estar mais baixa, tá? Até 0,9, geralmente, a gente aceita. Quanto aos ureteres, pode acontecer uma compressão, até mesmo uma obstrução deles, principalmente do direito, primeiro por conta do aumento do volume uterino e por conta do aumento do plexo vascular ovariano. Tem um aumento desse plexo que também piora um pouquinho mais essa obstrução, que acaba ajudando nessa obstrução ureteral, principalmente o direito. Tá? E aí eu vou ter uma dilatação do sistema coletor no geral. E a progesterona também acaba agindo no ureter, diminuindo a sua peristalse. Então, é uma peristalse mais lenta. Tá? Quanto à bexiga, pensamento uterino, eu tenho uma retificação do trígono vesical e eu aumento a chance de um refluxo vésico ureteral. Tá? E a hipotonia muscular, também gerada pela progesterona, que eu acho que é o nosso hormônio principal aqui na gestação, porque ele é o grande causador de várias alterações que a gente tem, né? Então, por conta dessa ação da progesterona, eu causo uma hipotonia muscular na bexiga. E isso vai gerar um aumento do meu resíduo miccional, tá? Quanto ao sistema nervoso central, é comum as pacientes apresentarem alterações de memória e concentração, são alterações leves, tá? E a sonolência é mais comum, ela está relacionada à ação da progesterona, que ela acaba sendo um depressor do sistema nervoso central, e também a uma alcalose respiratória, né? Na parte do aparelho respiratório, a gestante, ela hiperventila, ela não aumenta a frequência respiratória dela, mas ela tem um aumento do volume corrente, e com isso ela hiperventila, então ela gera uma alcalose respiratória. Essa alcalose é compensada por uma excreção aumentada de bicarbonato pela via renal, tá? Mas a princípio essa alcalose também aumenta a sonolência da gestante. Quanto à visão, o olfato e a audição, a gente tem pequenas modificações, então na visão eu posso apresentar edema de córnea e opacificações, o que dificulta, deixa a vista da gestante às vezes um pouco mais embaçada. A pressão intraocular é reduzida porque eu tenho um aumento da reabsorção do humor aquoso, e o fundo de olho, na maioria das gestantes, ele vai ser normal. Se ele estiver alterado, a gente precisa pensar em alguma coisa patológica. Geralmente ele está alterado em pré-eclâmpsia, eclâmpsia grave, pré-eclâmpsia grave, ele acaba alterando. Então, sempre a gente tem que ficar de olho no fundo de olho. Tá? Quanto ao olfato, o edema e a hipervascularização da região nasal acaba gerando uma hiposmia. E na audição a gente pode apresentar um pouquinho de zumbido e vertigem, dependendo de como foi a vascularização desses locais. As vascularizações aumentadas acabam gerando zumbido e vertigem na gestante. Quanto às modificações hematológicas, a gestante, geralmente, ela vai ter uma anemia fisiológica própria da gestação. E por que ocorre essa anemia? Eu vou ter um aumento do volume plasmático, que vou gerar uma hipervolemia e uma diminuição da viscosidade, causado pela hemodiluição. Então, assim, eu vou ter também um aumento do número de massas, só que com a hemodiluição, nem parece às vezes que aumentou o número de massas. Então, é normal eu falar que uma gestante com HB de 11, ela não está anêmica. É sempre abaixo de 11 que a gente considera anemia na gestante. E por que a gente precisa de um adequado aumento desse volume plasmático na gestante? Exatamente para a gente poder ter, na hora de parto, uma perda de até 1000 ml sem eu comprometer a minha hemoglobina. Quanto aos leucócitos, gestante apresenta uma leucocitose fisiológica também, eu posso ter uma leucocitose de até 15.000 durante a gestação. E no pós-parto tem lugares que falam de até 29.000 leucócitos como sendo normal, tá?
E eu vou ter uma redução da função quimiotáxica e da aderência dos leucócitos, principalmente no segundo trimestre. Isso vai gerar um aumento da suscetibilidade de infecções, principalmente infecção urinária, que é a mais comum na gestante. As plaquetas, elas vão estar reduzidas especialmente por conta dessa hemodiluição. Mas também eu tenho um aumento do volume do baço, então ele acaba destruindo um pouquinho mais de plaqueta. Os fatores de coagulação, em geral, estão todos aumentados, menos o 11 e o 13. São dois fatores que não aumentam. E por que é importante o aumento desses fatores de coagulação? Eles são uma proteção nossa para que a paciente não tenha hemorragia logo após o parto. Mas qual é o problema deles aumentarem? A gente gera na paciente gestante uma hipercoagulabilidade. Então, ela tem um risco maior de ter uma TVP, ter um TEP, de ter uma CIVD. Quanto às modificações cardiovasculares, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca basal, vai de 10 a 15 batimentos, mais ou menos. E com isso eu vou aumentar o meu débito cardíaco. O meu débito cardíaco, ele é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Meu volume sistólico está aumentado exatamente pela minha hipervolemia. Minha frequência cardíaca também aumenta. Então, automaticamente, eu vou ter um aumento do meu débito cardíaco. Geralmente, esse aumento ocorre até a 24ª semana, que chega a 40%, 50% de aumento. Ele estabiliza e depois, logo após o pós-parto, ele sobe, ele faz um pico de cerca de 80%. E por que acontece esse pico no pós-parto? Porque eu tenho, vamos dizer assim, a liberação dos vasos pélvicos, né? Então, eu aumento o meu retorno venoso. Eu não tenho mais aquele bebê, aquele útero aumentado, tudo comprimindo os vasos pélvicos. Então, aumenta meu retorno venoso e aí eu tenho um aumento bem importante do débito cardíaco. Tá? A resistência vascular periférica, ela vai estar diminuída, especialmente por conta da progesterona, de estrogênio e prostaglandinas que acabam agindo na parede dos vasos. Essa diminuição da resistência vascular periférica é tão importante, mas tão importante, que ela consegue reduzir a pressão arterial. A pressão arterial, ela é a resistência vascular periférica vezes o débito cardíaco. Então, se a gente pensar que o débito cardíaco está aumentado, eu vou ter que ter uma resistência vascular periférica muito diminuída para eu conseguir diminuir mais ainda a pressão. Tá? E ocorre exatamente isso. Quanto à redução da pressão, o principal que a gente consegue reduzir na gestação é a pressão arterial diastólica. A gente consegue reduzir ela em 10, 15 milímetros de mercúrio. Enquanto a sistólica, a gente reduz de 3 a 5 milímetros de mercúrio. Tá? Isso ocorre principalmente na segunda metade da gestação. Eu vou ter um aumento da pressão venosa, principalmente nos membros inferiores, porque eu vou ter a compressão das veias pélvicas. Isso aumenta o risco de edema de membros inferiores, varizes, tanto pélvicas, em vulva, uterinas, como em membros inferiores. Então, é uma coisa bem importante que as gestantes geralmente se queixam desse aparecimento das varizes, mas ocorre por conta desse aumento da pressão. Eu posso apresentar também a síndrome da hipotensão supina. O que é isso? É aquela gestante que ela fica muito tempo deitada em decúbito dorsal, e aí o útero aumentado fica comprimindo a veia cava inferior. Com isso, vai gerar um reflexo vagal, que vai gerar uma bradicardia, uma hipotensão e uma lipotímia. Tá? Corrigida geralmente quando a gente deixa a paciente em algum decúbito lateral. Geralmente a gente deixa para o lado esquerdo. Quanto ao fluxo sanguíneo, a princípio ele se mantém o mesmo, mas ele acaba se desviando um pouquinho mais para o útero, mama, para os rins e para a pele também. O coração, por conta desse aumento da elevação do diafragma, o coração ele acaba desviando um pouquinho mais para a esquerda, então ele fica com o ápice mais apontado para a esquerda, e ele fica mais anteriorizado. Tá? A princípio, por conta de todas as alterações cardiovasculares, hematológicas, a gente tem alterações na ausculta cardíaca, mas é normal a gente ouvir, por exemplo, sopros cardíacos em gestante.
Principalmente o sopro sistólico, que ocorre em cerca de 80, 90% das gestantes. O eletrocardiograma, ele geralmente não vai ter alteração. O máximo que pode acontecer é alterar um pouquinho o eixo, desviar o eixo para a esquerda, mas de restante não vai ter nenhum tipo de alteração. Quanto às modificações endócrinas, eu vou ter um aumento da adenohipófise. A adenohipófise é a hipófise mais anterior. E com esse aumento da adenohipófise 2 a 3 vezes o tamanho normal, eu vou gerar um aumento da produção de prolactina. A prolactina, a princípio, na gestação, ela não é essencial para a gestação, mas ela é essencial para a lactação. Tá? Quanto à função tireoidiana, eu vou ter uma alteração dessa função por 3 fatores principais. Redução do iodo sérico, que ocorre pelo aumento da taxa de filtração glomerular, então eu acabo espoliando mais iodo na urina. Eu vou ter um aumento da globulina carreadora de hormônios tireoidianos, a TGB, porque eu vou diminuir a metabolização hepática dela, então ela vai se ligar mais facilmente ao T3 e ao T4. E um estímulo pelo HCG. O HCG é uma molécula que é muito parecida com a do TSH, e principalmente a função, a parte alfa do HCG, elas são muito semelhantes. A parte beta também é bem semelhante com a do TSH, então o HCG acaba gerando um estímulo aumentado para a tireoide. Então, aumenta essa função tireoidiana. Quanto às modificações metabólicas, a principal que a gente tem é o ganho ponderal. Né? O ganho ponderal ele varia dependendo do IMC da paciente. Então, a gente pegar uma paciente com peso adequado, IMC adequado, entre 18,5 e 24,9, a gente vai ter, em média, que ela pode ganhar na gestação de 11,3 a 15,9 quilos. Seria o ideal dela ganhar. Tá? Quanto mais obesa, sobrepeso ou obesidade a paciente tem, menos quilos ela deveria ganhar na gestação. Então, deve haver um maior controle desse ganho ponderal. Quanto ao metabolismo proteico, eu vou ter uma diminuição nos aminoácidos e um aumento das proteínas totais. Tudo isso ajuda tanto a mãe quanto o bebê na questão de jejum. Quando a mãe fica muito tempo em jejum, é um meio dela conseguir uma glicose a mais para ela, vamos dizer assim. Quanto ao metabolismo de carboidratos, o que acontece? Eu vou ter uma hipoglicemia de jejum. Por quê? Porque o feto vai roubar toda a glicose da mãe, quando a mãe passa muito tempo em jejum. Vou ter uma hiperglicemia pós-prandial, porque eu vou ter um aumento da resistência à insulina logo após as refeições. Para quê? Para eu deixar mais glicose para o meu feto. Então, com esse aumento da resistência insulínica, eu vou fazer uma hiperglicemia pós-prandial. Consequentemente a essa hiperglicemia, eu vou gerar uma hiperinsulinemia. Tá? Dos hormônios comprinsulínicos, o que mais é responsável por essa hiperinsulinemia é o hormônio lactogênio placentário. Tá? Metabolismo dos lipídios, eu vou ter um aumento das lipoproteínas, das apolipoproteínas, dos lipídios totais, um aumento do colesterol, que eu já tinha comentado na parte da vesícula biliar, e dos triglicérides, de cerca de 3 vezes o normal, tá? E vou ter um aumento da leptina. A leptina, ela mexe também com essa parte da metabolização energética de toda a gestação. E é isso. Tem muita coisa para falar e eu tentei resumir o máximo que eu consegui, mas acho que deu para ficar claro o que eu queria passar. Acho que eu passei tudo que eu precisava. Obrigada. Parabéns, Amanda. Na verdade, assim, teve uma divisão aí dos temas, né? Na verdade, que vocês iriam apresentar às quartas-feiras, e esse é um dos temas que parece que não no primeiro momento, mas é um dos temas principais e que tem que ser dados mesmo no começo, né? Eu acho que, para quem está acompanhando aí, a Amanda tentou dar um tema que às vezes a gente gasta 2 horas para falar, né, Amanda? 2, 3 horas, às vezes uma tarde inteira, e não consegue atender todos os pontos que a gente gostaria de discutir. Por que é tão importante as modificações gravídicas, né? Essas modificações sistêmicas?
Primeiro, porque muitos desses sinais e sintomas que você falou podem se confundir ou podem se assemelhar a alguma patologia, né? Então, a gente tem que entender muito bem, entender as questões das modificações gastrointestinais, entender o refluxo, entender como a gente pode orientar e como a gente pode intervir em cima desses sinais e sintomas, né? A grande maioria deles são adaptações maternas à própria gestação. Então, é muito importante que a gente se lembre de tudo isso que você falou, sempre que a gestante vem numa consulta de pré-natal, vai ao pronto-socorro com alguma dessas queixas, né? Muitas delas a gente consegue resolver só na orientação, ou mesmo às vezes uma orientação dietética, postural, porque faz parte dessa adaptação à gestação. Então, assim, eu acho que você conseguiu resumir de uma forma brilhante aí tudo que a gente precisa lembrar e como o corpo, né, como o corpo daquela mulher que decide engravidar, que passa por uma gestação, ele tem que se adaptar, né, nessas modificações. A gente costuma ouvir que a mulher que engravida e passa por uma gestação e parto, ela é como se ela tivesse corrido uma maratona, né? Tem que estar preparada, tem que ter um bom coração, uma boa musculatura, um bom sistema ósseo-articular, né? Então é praticamente uma maratona mesmo. E a gente tem que entender que aquelas patologias pré-gestacionais, elas muitas vezes podem influenciar essa adaptação, né? Então, parabéns, Amanda. Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre, né? Não sei se o Luizão quer complementar um pouquinho, ou se os residentes que estão aí querem fazer alguma pergunta para a Amanda. Bom, aqui no chat todo mundo só está te mandando parabéns, ninguém quer te fazer nenhuma pergunta. Bom, acho que o que eu venho falando aí nas últimas aulas, quando a gente faz essas discussões, né, é isso, né? Acho que 90% do que vocês vão fazer de pré-natal vai ser tirar esse tipo de dúvida, né? Esclarecer para a paciente exatamente essas coisas que você falou. Ai, doutora, porque minha mão está formigando. Aí você vai explicar para ela que tem a questão da compressão do nervo e tal. Ai, que eu estou com dor nas costas. Você vai explicar que tem a questão das alterações da coluna. Então, eu acho que dominar a obstetrícia, né, básica, a obstetrícia fisiológica, vai transformar vocês em obstetras diferenciados, por incrível que pareça, né? Saber o básico é fundamental. Isso aí. Então, vamos encerrar essa primeira parte da atividade e, em seguida, a gente começa a atividade de hiperemese gravídica. Obrigado mais uma vez, Amanda. Obrigada, doutor. Obrigada.